Meu antigo valentão virou meu chefe, e parece que ele ainda tá no ensino médio. Sabe aquela pessoa que fez da sua infância um inferno? Imagina ela reaparecendo anos depois, como seu chefe. Eu achei que tinha deixado tudo isso para trás. Que crescer significava enterrar o passado. Mas o passado não só voltou, ele agora assina meu holerite. E pior, parece que ele ainda acha que estamos no recreio da sexta série. Oi, Reddit. Tô aqui porque não sei mais o que fazer, e talvez vocês possam me dar uma luz. Nunca pensei que fosse escrever algo assim, mas, aqui estamos. Tenho 32 anos. Sou analista de sistemas, e até 2 semanas atrás, eu gostava bastante do meu trabalho. Era um lugar tranquilo, com uma equipe gente boa, salário justo, e eu sentia que estava construindo algo. Sabe aquela sensação de rotina boa, de que tudo está caminhando? Então, isso foi até o novo gerente ser contratado. E esse gerente, por ironia do destino, ou talvez alguma pegadinha do universo, era ninguém menos que o Lucas Fernandes. Se esse nome não significa nada para você, sorte sua. Para mim, ele é o cara que transformou meus anos de escola num tormento. O tipo de moleque que parecia ter um radar para achar qualquer sinal de insegurança nos outros. Eu era o alvo preferido dele. Magro, com aparelho, tímido, e com um leve sotaque por ter me mudado de cidade. O pacote completo, né? Lucas me zoava todo dia. Me chamava de vara de cutucar estrela, engrenagem enferrujada, porque eu gaguejava quando ficava nervoso, fazia piada até do jeito que eu abria o estojo. Ele me empurrava nos corredores, escondia meu material, e uma vez jogou minha mochila na privada do banheiro do colégio. Sim, isso aconteceu de verdade. A direção? Nunca fez nada. E meus pais, bem, meu pai achava que eu precisava me impor mais. Fácil falar isso quando você é um adulto e não tá com o rosto colado no armário do vestiário. Enfim, passaram-se anos. Eu mudei de cidade, estudei muito, consegui meu emprego, fiz terapia. Achei que tinha superado. Até aquele dia em que meu gerente antigo anunciou que estava de saída, e o RH fez uma pequena confraternização para apresentar o substituto. Quando vi o nome na apresentação, Lucas Fernandes, MBA em Gestão de Projetos, 10 anos de experiência em liderança, meu estômago deu um nó. Mas eu pensei, não deve ser ele. Deve ser só um homônimo. Soiler, não era. Ele entrou na sala com aquele mesmo sorriso escroto, só que agora com terno slim fit e cabelo com gel. Os olhos dele encontraram os meus, e por um instante, eu juro que vi um brilho de reconhecimento. Mas ele não disse nada. Só passou direto e continuou a apresentação, como se fosse um estranho qualquer. Eu até comecei a pensar que talvez ele não me reconhecesse mesmo. A gente mudou muito, né? Mas não. No dia seguinte, ele passou pela minha mesa, olhou minha caneca do Star Wars, riu e disse: "Você ainda gosta dessas nerdices, engrenagem?" Eu congelei. Foi ali que eu soube que ele lembrava de mim. E pior, que ele ainda era o mesmo babaca. Desde então, tem sido uma queda livre. Ele vive me interrompendo nas reuniões, menospreza minhas sugestões, já mandou e-mail me cobrando prazo na frente de todo mundo, mesmo quando o prazo ainda nem tinha vencido. E claro, sempre com aquele tom passivo-agressivo que só quem já foi vítima de bullying conhece. Outro dia, ele deixou escapar um "você continua o mesmo fracote da escola, né?" Eu ri nervoso, tentando disfarçar, mas aquilo me atingiu em cheio. Foi como se eu tivesse 13 anos de novo, parado no pátio, tentando não chorar. Contei para minha esposa, e ela ficou furiosa. Disse para eu denunciar ele no RH. Mas como? Como provar que esse cara tá me perseguindo sem parecer que eu tô inventando coisa? Ele é inteligente. Sabe jogar o jogo. Nada que ele faz é abertamente errado. Mas eu tô ficando doente. Já tô dormindo mal, tive 2 crises de ansiedade na última semana, e meu rendimento caiu, o que, claro, ele notou e já usou contra mim. O pior é que parte de mim se odeia por ainda se importar com isso. Por ainda sentir medo dele. Eu sou um homem feito.
Pago meus boletos, tenho uma família. E ainda assim, tô deixando esse verme me destruir. Se alguém aí já passou por algo parecido, como vocês lidaram? Vale a pena tentar resolver? Ou é o tipo de coisa que só vai acabar quando eu pedir demissão? Sério, tô meio perdido. A semana seguinte foi pior. Eu tentei ignorar, tentei manter a cabeça baixa e focar no trabalho. Achei que se eu não reagisse, ele ia perder o interesse, como predadores que vão atrás da presa mais fraca, sabe? Mas não. Era como se quanto mais eu tentava ficar quieto, mais ele cavava formas novas de me cutucar. Na terça, a equipe teve uma entrega importante de um módulo do sistema novo para o nosso maior cliente. Eu tinha coordenado a maior parte do desenvolvimento, virei noite testando para garantir que tudo fosse suave. Durante a reunião de apresentação, o Lucas interrompeu a minha fala 3 vezes, corrigindo detalhes irrelevantes só para me desestabilizar. Quando terminei, ele soltou: "Bom, até que você não travou tanto dessa vez. Parabéns." Alguns colegas riram, mas foi aquele riso nervoso. Ninguém achou engraçado. Só que também ninguém disse nada. E eu não culpo eles. É o chefe agora, né? Na saída, encontrei o Pedro, que trabalha comigo desde 2019. Ele encostou do meu lado no elevador e disse, quase sussurrando: "Cara, esse Lucas tem alguma treta contigo? Ele tá pegando muito no teu pé." Eu ri de nervoso, dei de ombros e só falei: "História antiga." Voltei para casa com um gosto amargo na boca. Meu filho veio me mostrar um desenho, e tudo que eu conseguia pensar era no Lucas. Que merda, né? Um homem de 30 e poucos anos com uma vida decente, se sentindo de novo como um moleque de escola que teve a mochila encharcada de xixi. Na sexta, foi a gota. Ele mandou uma mensagem no nosso grupo da equipe no Teams, do nada, às 17h15, tipo: "Galera, vamos revisar todos os relatórios do mês até segunda, ok? Tô contando com a dedicação de vocês." Eu respondi de forma polida, algo como: "Lucas, só confirmando, isso inclui os das chuardas do cliente Z? Porque esses já tinham sido aprovados na sprint passada." Ele respondeu: "Sim, principalmente os do cliente Z. Tô tentando garantir que não tenhamos erros pequenos, como os que o meu nome deixou passar mês passado." Não tinha erro nenhum no mês passado. Ele mesmo tinha aprovado os relatórios. Mas agora ele estava jogando na frente de todo mundo que eu sou o cara que erra. Depois disso, eu fui pro banheiro da empresa, travei a porta do box e chorei. Sim. Chorei. Feio. Sem som, tentando não ser notado, mas com o peito doendo como se eu tivesse corrido uma maratona. Fiquei ali uns 20 minutos até conseguir voltar para a mesa, pegar minhas coisas e sair em silêncio. Nem dei tchau. Minha esposa me abraçou quando cheguei em casa e eu desabei de novo. Ela não cobrou nada, só ficou comigo no sofá, fazendo carinho no meu cabelo, dizendo que ia passar. Mas eu não sei se vai. Pedi um dia de folga na segunda. Falei pro RH que era por motivos de saúde. Dormi quase o dia todo, tentando escapar da sensação de impotência. À noite, comecei a olhar vagas em outros lugares. Tava quase mandando um currículo quando bateu uma raiva que eu nem sabia que ainda tinha. Por que eu tenho que sair? Por que eu tenho que ser o cara que foge, de novo? Eu passei a vida tentando superar esse trauma. Fiz anos de terapia, li livros, construí autoestima com dificuldade. E aí esse filho da puta aparece e me desmonta como se nada disso tivesse valido a pena? Não. Na terça eu fui trabalhar com outra postura. Ainda tremendo por dentro, sim. Mas decidido. Fui direto ao RH e pedi uma conversa confidencial com a responsável por compliance, a Camila. Ela é conhecida por ser justa e séria, e eu confiei nela. Contei tudo. Falei do passado, do presente, das mensagens, das piadas, do comportamento sutilmente destrutivo. Levei prints das conversas, datas, contextos. Ela ouviu tudo com atenção, fez anotações, e no final disse: "Obrigada por confiar em mim. A gente vai abrir uma investigação interna."
Você não está sozinho, e esse tipo de comportamento não é aceitável aqui. Sai da sala com as pernas bombas, mas com uma pontinha de alívio. Talvez, só talvez, dessa vez seja diferente. A conversa com a Camila me deu uma fagulha de esperança. Mas, como tudo na vida adulta, as coisas andam devagar. E enquanto a tal investigação interna acontecia, o Lucas não só continuou sendo um babaca, como pareceu desconfiar que algo estava acontecendo. Na sexta da mesma semana, ele me chamou para uma conversa rápida na sala dele. Entrei desconfiado. Ele sorriu com aquele mesmo sorriso falso de quando jogava minha lancheira no telhado do colégio. Tá tudo bem, meu nome? Ele perguntou, puxando a cadeira. Tá, sim. Respondi seco, tentando manter o olhar firme. É que notei você meio ausente. A gente precisa estar 100% alinhado aqui, né? Ainda mais considerando o seu histórico de distrações. Distrações, cara. Ele realmente disse isso com a maior calma do mundo. Eu quis voar na garganta dele. Mas não. Só respirei fundo e mandei um. Tô focado no trabalho. Só isso. Ele então se inclinou um pouco para frente, fechou a cara e disse: Olha, vou ser direto. Não sei se você tá tentando fazer alguma jogadinha, mas eu tô de olho, entendeu? Não inventa moda. Foi a primeira vez que ele deixou escapar o tom real, aquele de ameaça velada. Saí da sala com as mãos tremendo, mas no fundo, fiquei feliz. Porque aquilo era algo. Era um sinal claro, uma prova de que ele sabia que pisou na bola. Na segunda-feira seguinte, a Camila me chamou de novo. Disse que conversou com outras pessoas da equipe e que alguns mencionaram comportamentos estranhos do Lucas, principalmente comigo. O Pedro, inclusive, deu um depoimento super importante. Mas aí veio a bomba. Camila me avisou que o Lucas tinha muitos contatos no alto escalão. Que ele era indicação direta de um dos sócios. Que seria delicado. Vai exigir muito tato, ela disse. Fiquei gelado. É aí que a gente se dá conta de como o mundo corporativo não é tão diferente da escola, né? Os valentões continuam mandando. Só trocam a camiseta do time por camisa social. Nos dias que se seguiram, as coisas ficaram tensas. O Lucas parou de fazer piadinhas, mas ficou mais frio e impessoal. Aquela coisa passivo-agressiva. Nada aberto, nada grave o suficiente para ser reportado de novo, mas claramente tentando me isolar. A pior parte foi perceber que alguns colegas começaram a se afastar. O clima com o time estava estranho. Eu entendo, tá? Ninguém quer comprar briga com o chefe. Mas ver as pessoas se calando machucava. Numa quarta noite, depois de mais um dia ruim, fui buscar meu filho na escola. No caminho de volta, ele me perguntou: Pai, você já teve medo de alguém grande? Como assim? Tipo, um adulto. Alguém que faz coisas ruins mas ninguém acredita. Eu quase parei o carro. Perguntei por quê, e ele falou que um menino mais velho estava empurrando ele no intervalo. Mas que quando ele contou para a professora, ela disse que era brincadeira. Meu coração partiu. Abracei ele forte e só consegui dizer: Pai já teve medo de gente grande, sim. Mas a gente nunca deve deixar isso vencer. Nunca. E você não tá sozinho, filho. Naquela noite, decidi que não ia mais recuar. Escrevi um relatório completo sobre tudo o que tinha acontecido, datas, falas, comportamentos, e entreguei formalmente ao setor de compliance e ao jurídico da empresa. Incluí até referências de um antigo colega de escola que viu o que eu passei nas mãos do Lucas. Eu não queria vingança. Queria respeito. Queria paz. 2 semanas depois, fui chamado para uma reunião com o RH, a Camila e um dos diretores. Lá, recebi a notícia que mudou tudo. Tomamos a decisão de realocar o Lucas para um outro projeto, fora da sua equipe direta, enquanto conduzimos uma reestruturação gerencial. Agradecemos sua coragem por trazer essa situação à tona. Não foi uma demissão. Não foi justiça perfeita. Mas foi algo. E, para mim, naquele momento,
foi suficiente. Quando voltei para minha mesa, o Lucas já não estava lá. Ele não me encarou nem se despediu. Só sumiu. Pela primeira vez em meses, consegui respirar fundo sem sentir nó no peito. Nos dias seguintes, o clima na equipe mudou. Alguns colegas vieram me chamar no café para dizer que admiraram o que eu fiz. O Pedro me abraçou e disse: "Valeu por não deixar isso passar. Você deu coragem para a gente também. Acho que essa é a maior vitória." Atualização 1. Oi, galera. Voltei com a atualização, e, antes de tudo, queria agradecer de verdade a todo mundo que comentou, mandou DM, compartilhou história parecida. Não fazia ideia de que tanta gente já passou por algo assim. É triste, mas de certo modo me fez sentir menos sozinho. Muita gente disse que eu estava sendo muito soft com o Lucas. Que eu devia ter gravado tudo, processado ele, exposto publicamente. Teve até quem sugerisse postar no LinkedIn para fazer ele queimar no mercado. E olha, talvez vocês tenham razão em parte. Mas deixe eu contar o que rolou depois da minha última postagem. Depois que o Lucas foi realocado, rolou um silêncio estranho por alguns dias. Tipo quando passa a tempestade, mas o céu ainda tá carregado, sabe? Ninguém tocava no nome dele diretamente, mas dava para ver que o escritório respirava melhor. As reuniões fluíram, as entregas melhoraram, e eu percebi que minha ansiedade estava dando uma trégua. Dormi uma semana inteira sem acordar suando, coisa que não acontecia há meses. Mas claro, paz no ambiente de trabalho não significa que tudo se resolveu dentro da minha cabeça. Teve uma quinta-feira em que eu estava voltando de uma reunião externa e resolvi passar no colégio antigo, que ficava no meio do caminho. Não entrei nem nada, só parei o carro na frente e fiquei olhando. As grades estavam mais altas, pintadas de azul, o pátio parecia menor do que eu lembrava. E, do nada, me veio uma memória. O Lucas me empurrando na frente dos outros, e eu tentando rir junto, fingindo que estava tudo bem, só para não parecer mais fraco. Fiquei ali uns 15 minutos olhando aquilo. A escola. As janelas. Os fantasmas. A real é que o Lucas não foi só um bullying de infância que reapareceu. Ele foi uma ferida que eu achei que estava cicatrizada, mas que ainda estava aberta, só coberta com uma camada de rotina adulta e boletos. E o pior, ele me fez perceber o quanto eu ainda moldo minhas reações para agradar, para evitar conflito, para não chamar atenção. Minha terapeuta, sim, voltei para a terapia firme agora, falou uma coisa que ficou ecoando em mim. Você não tem mais 12 anos. Mas seu corpo, sua mente, ainda reagem como se tivesse. E isso não é fraqueza. Isso é trauma. E precisa ser cuidado. E foi aí que decidi fazer algo que talvez soe bobo, mas para mim foi poderoso. Escrevi uma carta pro Lucas. Não para entregar, só para mim mesmo. Desabafei tudo. Escrevi sobre a raiva, o medo, o nojo. Mas também sobre a pena que sinto dele. Porque um cara que chega aos 30 e poucos anos ainda repetindo padrões de adolescência, é alguém que não evoluiu nada. É alguém que ficou preso. E eu me recuso a ficar preso também. Apaguei a carta depois de ler em voz alta no meu quarto, sozinho. Chorei um pouco. Depois fui brincar de carrinho com meu filho. Foi a coisa mais simples e bonita que fiz esse mês. Ah, uma curiosidade, ou coincidência, sei lá, ouvi por um colega de outra equipe que o Lucas andava comentando que talvez aceite uma proposta de fora, para mudar de ares. Pode ser mentira. Pode ser só papo. Mas confesso que a ideia dele sair de vez daqui não me parece ruim. Enfim, esse foi o primeiro atualização. Não sei se isso vai ter novos capítulos, mas, por enquanto, tô reaprendendo a respirar. E só isso já vale muita coisa. Se alguém aí estiver passando por algo parecido, se ouve. Leva a sério o que você sente. Não engole. O silêncio só protege o agressor. E vocês que disseram que eu estava sendo mole? Talvez vocês tenham razão. Mas tem um jeito de ser forte sem virar o monstro que te feriu. E é esse que eu tô tentando construir. Atualização 2. E aí, pessoal?
Tô de volta com outra atualização, e, olha, as coisas tomaram um rumo que eu realmente não esperava. Para começar, sim, o Lucas pediu desligamento da empresa. Oficialmente foi para aceitar uma nova oportunidade com mais alinhamento estratégico, segundo o e-mail institucional do RH. Não teve despedida, não teve cafezinho com bolo, não teve boa sorte no novo desafio. Ele simplesmente sumiu, do mesmo jeito que apareceu, de forma desconfortável e deixando um rastro de tensão. A reação da equipe foi um mix de alívio e silêncio. Acho que ninguém queria comentar abertamente, mas deu para ver que o clima melhorou de um jeito absurdo. Parecia que a sala tinha mais ar, sabe? Aquele tipo de coisa que você só percebe quando para de doer. Achei que esse seria o fim da história. Mas aí veio a reviravolta. Na semana seguinte à saída dele, a Camila me chamou para uma conversa. Achei que era só um follow-up da denúncia, talvez até um obrigado pela coragem, mas não. Ela me entregou um envelope com um ofício da empresa e disse: a diretoria tomou conhecimento do histórico completo da situação, inclusive das ligações entre o comportamento do Lucas e sua saúde mental. Queremos oferecer a você um convite formal para liderar um novo time que vai ser criado, focado em projetos de inovação. Sim. Eu. O engrenagem enferrujada. O moleque da mochila encharcada. O cara que se encolhia em reuniões para evitar virar alvo. Agora sendo chamado para liderar um time inteiro. Fiquei em choque. Eu nunca tinha me visto como alguém de liderança. Sempre me achei mais técnico, mais de bastidor. Mas ali, naquele momento, me dei conta, talvez eu tenha passado tanto tempo tentando me esconder que esqueci de olhar para o que eu sou capaz de fazer quando não tô tentando apenas sobreviver. Aceitei. Ainda com medo, ainda com aquela vozinha interna dizendo: vão perceber que você não é bom o suficiente. Mas aceitei mesmo assim. E foi aí que o dilema moral bateu de verdade. No dia seguinte, recebi um e-mail do LinkedIn. Uma mensagem de ninguém menos que Lucas. Oi, meu nome. Soube que você foi promovido. Parabéns. Queria dizer que se fiz algo que tenha te magoado, de verdade, me desculpa. Espero que a gente possa seguir caminhos melhores daqui para frente. Boa sorte com o novo time. Fiquei encarando a tela uns bons minutos. A mão tremia. Parte de mim queria responder com ódio. Queria escrever: desculpa? Agora? Depois de você me quebrar por dentro durante anos? Depois de quase me fazer pedir demissão, ter crise de ansiedade e me sentir um lixo humano? Vai tomar no C asterisco. Mas outra parte de mim sentia pena. E, de um jeito doentio, alívio. Porque ele reconheceu. Mesmo que de forma covarde. Mesmo que sem encarar nada de frente. Ainda assim, ele reconheceu. Mostrei o e-mail para minha terapeuta, e ela me fez a pergunta mais difícil até agora. O que você precisa mais nesse momento, uma resposta ou liberdade? Pensei por dias. E no fim, escolhi liberdade. Não respondi. Não bloqueei. Só deixei ali. Uma lembrança digital de que o passado às vezes tenta pedir desculpas quando já é tarde demais. E tá tudo bem não dar palco para isso. Comecei a montar meu novo time. Convidei o Pedro para vir comigo, e ele aceitou na hora. Trouxe gente nova, montei uma rotina diferente, uma cultura diferente. E pela primeira vez, me senti não só seguro, mas útil e inspirador, até. Claro que o fantasma do Lucas ainda aparece de vez em quando. Às vezes, no silêncio do final do dia, quando releio meus e-mails umas 3 vezes antes de mandar. Às vezes, quando alguém ri no fundo da sala e meu cérebro me trai, achando que é riso de deboche. Mas agora eu sei, esse fantasma não manda mais em mim. E se você tá lendo isso e acha que nunca vai se libertar de alguém que te fez mal, talvez você nunca esqueça. Mas você pode escolher não obedecer mais. Atualização 3. Oi, pessoal. Voltei com talvez a atualização mais inesperado até agora. Não sei nem como começar isso aqui. Mas vamos lá. Meu novo time estava indo super bem.
Entregamos um projeto piloto que foi super elogiado, ganhamos visibilidade dentro da empresa e até fomos convidados para apresentar uma proposta de inovação num evento com vários executivos. Eu estava finalmente vivendo o que parecia ser meu final feliz. Mas então, numa quarta-feira qualquer, recebi uma ligação da Camila do Compliance. Oi, meu nome. Preciso que você venha até a sala de auditoria interna. Hoje. Na hora, meu coração acelerou. Instantaneamente, minha mente foi para 1000 lugares. Será que descobriram algo errado no projeto? Será que algum membro do time fez besteira? Será que era alguma coisa minha? Quando cheguei lá, fui recebido por ela, mais 2 caras do jurídico e um advogado externo. E aí veio a bomba. O Lucas tinha entrado com uma ação contra a empresa. Aparentemente, ele alegava assédio moral reverso, sim, isso existe, dizendo que ele foi pressionado a sair por causa de uma campanha de difamação liderada por um funcionário com questões pessoais antigas não resolvidas. Ou seja, eu. Ele me acusava formalmente de ter manipulado o RH, de ter armado uma vingança profissional baseada em algo do passado. Tava pedindo indenização, reintegração contratual e, pasmem, anexou uma carta de recomendação assinada por um dos diretores da época em que ele entrou na empresa, além de e-mails que, segundo ele, provavam que era alvo de uma perseguição disfarçada de compliance. Fiquei sem ar. Sério. Acho que nunca tinha sentido tanto medo e revolta ao mesmo tempo. Me veio uma vontade absurda de gritar, de quebrar alguma coisa, de sumir. A Camila me tranquilizou, disse que a empresa não tinha qualquer intenção de considerar as alegações dele como válidas, mas que precisavam que eu prestasse depoimento formal, e que talvez eu fosse convocado como testemunha num processo judicial. Foi como se o passado estivesse tentando puxar meu pé de novo. Mais forte, mais sujo, mais perigoso. A primeira coisa que pensei foi, eu devia ter respondido aquele e-mail dele. Qualquer coisa. Nem que fosse um poké. Talvez isso tivesse evitado esse circo. Mas depois respirei. Fui para casa, sentei com minha esposa, contei tudo. Ela me olhou com firmeza e falou algo que me fez chorar na hora. Amor, se o preço de se defender é esse, que seja. Você não tá mais sozinho. Nunca mais. Nos dias seguintes, entreguei todos os documentos, prints históricos que já tinha deixado com a Camila meses atrás. Reforcei minha posição, contei tudo de novo. Reviver cada detalhe foi exaustivo. Tive crise de ansiedade 2 vezes na semana. Voltei a ter insônia. Comecei a duvidar de tudo de novo. Mas aí algo incrível aconteceu. O Pedro, lembra dele? Meu colega de anos, que viu tudo desde o começo, me chamou no café e falou: Cara, se essa merda for para a justiça, eu vou contigo. Eu vi o que ele fez contigo. E se ele quer fingir que é vítima, vai ter que ouvir de mim também. Aquilo me deu força. Comecei a receber apoio de outros colegas também. Pessoas que viram os comportamentos do Lucas, as falas atravessadas, as microagressões. Ninguém tinha falado antes, talvez por medo, mas agora, parecia que o silêncio coletivo tinha quebrado. A empresa decidiu bancar minha defesa caso eu fosse envolvido diretamente. Deram total suporte jurídico e institucional. A diretoria emitiu uma nota interna dizendo que repudia qualquer forma de intimidação ou inversão de valores éticos dentro do ambiente corporativo. Não vou mentir, ainda tô com medo. Ainda tem dias em que acordo enjoado, com a cabeça pesada. Mas agora é diferente. Porque, pela primeira vez, eu sei que tô fazendo a coisa certa, e que tenho gente do meu lado. A ironia? O Lucas provavelmente achou que esse processo fosse me destruir. Me colocar de volta na posição de fraco, de problemático. Mas, na verdade, foi o oposto. Me obrigou a firmar o pé. A olhar de frente. A parar de fugir. E se eu tiver que encarar um tribunal, que seja. Porque eu não sou mais aquele garoto que se encolhia nos corredores. Atualização final. Oi, Reddit. Última atualização, prometo. Passaram-se alguns meses desde o processo, e muita coisa aconteceu nesse meio tempo.
Queria fechar esse capítulo aqui com vocês porque, de verdade, essa comunidade foi meu porto seguro nos momentos mais tensos. Vamos lá. A ação judicial do Lucas não foi para frente. Na audiência preliminar, o juiz praticamente desmontou a argumentação dele. Disse que o assédio moral reverso não se sustentava sem provas concretas de perseguição e que, na verdade, os documentos que ele apresentou só reforçavam o caráter da denúncia original feita contra ele. Os prints de e-mails comprovando perseguição eram, na real, feedbacks educados de colegas ou notificações de reuniões comuns. Nem os advogados dele pareciam convencidos. Eu fui chamado para prestar depoimento, sim. Fiquei tenso pra caramba. Suava frio, a boca seca. Mas, quando subi ali, falei com uma calma que eu mesmo não sabia que tinha. Contei tudo. Sem exagero. Sem teatro. Só a verdade. Com detalhes, com datas, com a dor que ainda lembrava. O Pedro também depois. E, no fim, a juiz olhou para o Lucas e perguntou: "O senhor tem algo mais a dizer sobre a suposta perseguição?" Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez em décadas, eu vi aquele cara calado, engolindo a própria arrogância. Foi quase simbólico. O processo foi arquivado, sem direito a recurso. O Lucas perdeu. E, mais importante, eu venci. Mas não do jeito que eu pensava lá no começo. Porque, veja bem, essa história nunca foi sobre dar o troco. Foi sobre quebrar um ciclo. Sobre parar de viver no reflexo do medo. Sobre entender que se proteger não é ser fraco, é ser justo com você mesmo. Depois da audiência, saí do fórum e fui direto buscar meu filho na escola. Ele correu até mim, com aquela mochila quase do tamanho dele, me abraçou e perguntou: "Pai, ganhou?" E eu respondi: "Ganhei, filho. Mas não porque alguém perdeu. Ganhei porque não deixei mais ninguém me fazer sentir pequeno. Hoje, meu time cresceu. Temos novos projetos, gente me pedindo mentoria, convites para falar em eventos. Às vezes, ainda me sinto um impostor. Mas aí lembro de tudo que vivi, e percebo, não sou impostor. Sou sobrevivente. E agora, líder? Ah, e uma última coisa curiosa. Semana passada, recebi uma notificação no LinkedIn. Lucas visualizou seu perfil. Não sei se ele clicou sem querer. Não sei se foi curiosidade. Mas sabe o que eu fiz? Nada. Não cliquei de volta. Não respondi. Não bloqueei. Não alimentei. Porque a história dele comigo terminou. E, sinceramente, a melhor resposta para quem tentou apagar sua luz é continuar brilhando, sem precisar provar mais nada para ninguém. Obrigado, Reddit. Por me ouvir. Por me empurrar quando eu queria recuar. Por me lembrar que tem vida depois do trauma. Se você aí tá lendo isso, preso num passado que insiste em te visitar, aqui vai o que eu aprendi. Você pode perdoar sem esquecer. Pode seguir sem justificar. Pode vencer sem se vingar. E pode, finalmente, ser livre. Valeu por tudo.